Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, tá? Eu vou fazer na verdade uma série de vídeos curtos, né? Com a ideia de desmistificar um pouco fundos imobiliários e esclarecer algumas ideias que eu vejo, alguns comentários que eu vejo o pessoal fazendo, que são errados, né? Ou que eu não concordo, por falta de conhecimento aí, porque o pessoal é novo, está começando agora e começando a entender, estudar os fundos imobiliários e é muito fácil ter algumas concepções erradas, né? Ou pelo menos assim, alguns assuntos um pouco mais polêmicos e eu queria trazer um pouco da minha opinião sobre esses pontos, tá? Eu tenho por enquanto 4 pontos aqui listados, mas eu vou fazer um por vídeo. Eu estou olhando para cá porque eu estou com uma colinha hoje aqui. Aos poucos a gente melhora, né? Tá improvisado, mas melhora. E é um vídeo por vez. E hoje eu queria falar sobre dividend yield baixo, né? E fundo imobiliário caro, que são algumas concepções erradas que eu vejo por aí, né? Então a pessoa fala assim: eu não quero comprar, por exemplo, o KNRI, porque o dividend yield é muito baixo, ele está pagando só 0,40 ao mês. Né? Isso dá uns 4,8% ao ano. E o cara acha que isso é muito baixo e não vale a pena, né? Ou pior ainda é quando o cara fala assim: não, tá muito caro esse fundo porque está negociando a R$ 200, e ele pensa que é porque ele está comparando com outros fundos que a cota custa 100, 110 e ele acha que um fundo de 200 é muito caro, tá? Gente, isso aí é um absurdo, né? Não é assim que se precifica um fundo imobiliário. Então isso é o básico do básico. O fundo imobiliário ele é precificado em cima do valor patrimonial, né? Calcula-se o preço, o valor patrimonial do ativo. E normalmente, quando tem o IPO, que é quando o fundo vai ao mercado, eles, por padrão, o mercado meio que adotou R$ 100 por cota. Mas isso não é uma coisa obrigatória, né? Simplesmente é meio que um padrão de mercado que a maioria adotou, então eles começam negociando nessa casa de R$ 100, né? E o valor do dividendo ele está muito atrelado com o valor da cota do fundo, porque quanto mais a cota sobe, principalmente quanto mais ela descola do valor patrimonial, que é o que tende a acontecer com fundos bons, né? Fundo que é muito bom, tem muita solidez, imóveis muito bons, uma gestão muito boa, vai com o tempo se descolando do valor patrimonial, ele vai ficando acima, porque o pessoal paga mais por ele, paga um prêmio, né? Porque o risco dele é menor, a estabilidade dele é maior. E isso faz com que isso achata o dividend yield. Então não é que ele está pagando menos dividendo, né? Muitas vezes o fundo ele pode estar pagando um dividendo estável ou até crescente em valores absolutos, né? Vamos dizer que ele paga R$ 1, depois ele passa a pagar R$ 1,10, mas pode ser que o dividend yield baixa, porque o valor da cota aumentou e o dividend yield é o valor do dividendo versus o valor da cota. E assim, o cara que acha que não compra um fundo imobiliário hoje só porque o dividend yield está baixo, ele não está enxergando um palmo à frente do nariz, né? Porque assim, ele está olhando só o preço de hoje e não está considerando o fato de que o preço vai variar, é uma renda variável. E em relação à cota hoje, então quando a cota sobe muito, o cara que investiu lá atrás, além dos dividendos, ele teve um ganho grande de capital na variação da cota que subiu. Então é claro, o dividend yield fica mais baixo, né, em comparação. Só que em comparação com o valor de hoje, o que o pessoal publica por aí é o dividend yield em relação ao preço daquele dia em que foi divulgado o valor a ser pago de dividendos. E o que importa para você, para o investidor, não é isso. O que importa para o investidor é o preço médio dele. Então, se eu comprei eu fiz um estudo aqui rápido, né, e meio tosco aqui, só para poder mostrar aqui, exemplificar. Peguei 2 fundos, tá, que já tem algum mais tempo de bolsa, porque tem fundos aí que são muito novos, aí, muitos fundos que são de 2018 para cá. Mas, por exemplo, o KNRI, que é um dos grandes fundos aí da bolsa que todo mundo conhece, em 2015 ele estava sendo negociado em R$ 100, R$ 110, né?
2020, no começo do ano, em janeiro, ele estava negociando a R$ 200. Dobrou o valor em 5 anos, né? Se você for acompanhar o dividend yield nesse período, ele veio caindo, porque o valor da cota subiu muito. Mas se você olha o valor patrimonial, vai subindo, subindo, subindo a cada ano, mas sobe aos poucos, né? Porque é a valorização dos imóveis. Esse que é o ponto, né? Você precisa entender que fundo imobiliário de tijolo, ele é corrigido e reajustado todo ano, que é a valorização do imóvel. E é corrigido tanto no valor do imóvel quanto no valor do aluguel, né? Inclusive esse ano os aluguéis estão disparando, porque o IGPM foi lá para cima. O IGPM é o indexador de aluguel. Então, olhando para o caso do KNRI, como a cotação subiu muito, subiu além do valor da alta no valor patrimonial, o dividend yield ele vai caindo quando você compara mês a mês. Mas você tem que entender que o preço médio do cara que começou a comprar em 2015 está muito abaixo desses R$ 200 que ele chegou. E hoje ele está sendo, por causa da crise, ele caiu muito, né, e ainda não se recuperou totalmente. Então o KNRI hoje ele está na faixa de R$ 165. Vamos fazer... eu fiz um estudo aqui com um preço médio de R$ 150 para alguém que começou a investir em 2015, né? E se hoje o pessoal reclama que o dividend yield é 0,4, vamos ver o que acontece com quem começou e está com esse preço médio de 1,50. Na média, né, o valor ajustado em 2016 ficou nesses 4,8% ao ano, em 2017 deu 7% ao ano, que já é muito bom, em 2018 7,5% ao ano, excelente para um fundo de papel, de tijolo, né? Em 2019 deu 5,9% porque ele distribuiu um pouco menos de dividendos. E esse ano também vai ser um pouco menos, mas na verdade talvez até suba o yield, mas o valor da cota caiu, então o retorno para o investidor esse ano está menor, por causa desse momento de crise, mas vai se recuperar, porque assim, os imóveis desse fundo não perderam valor, assim, tanto assim, nem perto disso. Então a tendência é que volte nos próximos anos a se recuperar e subir, vai bater os R$ 200 e passar. A menos que comece a ter problema com esses imóveis, com inquilinos, o que eu acho muito difícil acontecer. Não é uma recomendação também de investimento nesse fundo, né? Mas é só um exemplo muito clássico que o pessoal dá de fundo caro, mas ele não entende que o dividend yield... para ele, se ele começa a investir hoje, daqui a alguns anos, a tendência é que a mera valorização da cota acompanhando a correção pela inflação vai segurar o seu capital e o valor dos aluguéis também vai ser reajustado, né? Não importa se o dividend yield mês a mês está aumentando, caindo, o que importa é que o seu retorno vai ser cada vez maior em cima do investimento que você fez lá atrás. E quando você compra novas cotas, o seu preço médio é ajustado muito aos poucos. Então, é uma grande falácia, né? Isso aí é o cara que não consegue ver lá na frente. E quando você tem alguns anos investindo num fundo imobiliário, ou mesmo numa ação, você percebe, né, que a bolsa ela procura novos patamares, e tudo aquilo que você tinha acumulado lá, que você veio acumulando lá de trás, acompanha, mas o seu preço médio ele é mais letárgico, ele vai aos poucos. Então você tem ganho de capital e você vai ter aumento nos dividendos, né? E o dividendo yield em relação ao custo que você investiu, ele só cresce ao longo dos anos. Claro, considerando que seja bons investimentos, bons fundos, né? Bem geridos, né? Então é isso, o vídeo era para ser curto, acabou ficando até mais longo do que eu queria. Mais um ponto aí importante que as pessoas muitas vezes não entendem. Quem entra no fundo imobiliário já vai procurando yield alto, né, quer saber de 10% ao ano e tal, e muitas vezes ele foge de uns fundos imobiliários de excelente qualidade, principalmente quando é de tijolo, porque não entende que esse dividend yield que ele está vendo hoje é bem diferente do que se ele investir hoje ele vai ter no futuro, né? Claro que ele precisa estudar o fundo, entender a proposta da gestão, entender os ativos, quem são os inquilinos, para saber se esse fundo tem uma perspectiva de continuar crescendo.
Mas um fundo desses, que já é muito grande, ele nem precisa crescer, ele só precisa ir sendo reajustado pela inflação, que o seu dinheiro está seguro e já é suficiente para que ao longo do tempo esse dividend yield ele vai ficando cada vez, sem você fazer nada, ele aumenta, ele vai aumentando naturalmente, né? É uma característica do fundo imobiliário de tijolo. A correção pela inflação, ela vai, o seu dinheiro, o seu capital ali investido é corrigido anualmente pela inflação. Ao contrário do fundo de papel, que te dá um yield maior no curto prazo, mas não existe essa correção. Você coloca R$100 e a cota fica oscilando mais ou menos em torno ali daqueles R$100. Né? Enquanto que um fundo de tijolo ele não tem um limite, ele pode subir até o infinito. Provavelmente, se começar a subir muito e ficar muito longe do mercado, pode acontecer um agrupamento, né? Perdão, um desdobramento, onde uma cota vira duas e coisa e tal. Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil. Quem ficou com dúvida, não entendeu, ou está começando agora em fundos e não entendeu muito bem, fala aí se quiser que eu passe um vídeo mais começando do zero, mais básico. Eu vou fazer outros vídeos e é isso aí. Valeu!